Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares. Esta terça-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para analisar mais um triunfo do Futebol Clube do Porto de Francesco Farioli, o qual se traduziu no melhor arranque de sempre dos Dragões na Primeira Liga. Pedro, começo por te perguntar em que data é que se estabelecera o anterior recorde? Renato, muito bom dia. Ponto número 1, nós temos uma ferramenta que se chama Playmaker, acho que toda a gente já conhece, mas não quero mais falar sobre esta arma que o 00 tem, porque de facto nos apresenta números incríveis e grande parte deste tema do dia vai se basear no levantamento feito pelo Playmaker e também pela equipa de desenvolvimento do Vasco Ribeiro. Portanto, Vasco Ribeiro no desenvolvimento, Vasco Sousa, Sérgio Oliveira no Playmaker. Não quero mais sublinhar o trabalho que eles fazem, que é incrível e que no fundo estão a rechear agora aquilo que eu vou dizer a seguir. Para percebermos o impacto e a dimensão deste registro do Futebol Clube Porto de Farioli, 25-26, com 13 vitórias e nenhum empate em 14 jornadas, portanto é o melhor Porto de sempre na Primeira Liga em 14 jogos, ou nos primeiros 14 jogos, o melhor de sempre, portanto sublinho mesmo isto, é impressionante. O anterior melhor Porto datava da época 39-40, portanto há 85 anos, com 13 vitórias e uma derrota. Portanto, perdeu à 14ª jornada numa deslocação a Alvalade por 4-3 no dia 21 de abril de 1940. Nenhum de nós era nascido ainda. É uma data importante. 85 anos é muito futebol, são muitos campeonatos, são muitos futebols clubes do Porto. E a equipa de Farioli consegue este registro com mais norte artística, com menos norte artística, com jogos mais conseguidos, menos conseguidos, mas com uma fiabilidade impressionante, com muita solidez, com muita consistência, foi uma palavra usada ontem pelo treinador italiano, e entra nos livros de história. Portanto, 14 jogos da primeira divisão, o Porto nunca tinha conseguido um registro tão bom como conseguiu este ano. Pedro, vamos olhar aqui a outras épocas em que o Porto se aproximou deste registro, quais é que são? Há mais duas épocas aqui que merecem ser mencionadas porque o registro também é muito bom e um bocadinho abaixo deste atual. Depois daquela época 39-40, o Porto conseguiu em 57-58 também 13 vitórias e uma derrota, só que perdeu mais cedo. O mesmo aconteceu na época 90-91, este aqui já com o Artur Jorge, já me recordo muito bem deste Porto, que também chega à jornada 14 com 13 vitórias e uma derrota, mas com uma derrota a aparecer muito mais cedo. Em 90-91, o 14º jogo, portanto a 13ª vitória, é conseguida num Porto 2, Sporting 0, com golos de Geraldão e Jorge Couto, por acaso assisti a esse jogo. Um jogo também marcante, com muita chuva, um bocadinho como o de ontem à noite. Aliás, estava muita chuva no Dragão, menos gente do que é habitual. O jogo também bastante tarde, uma segunda-feira. Se calhar o jogo merecia mais gente, mas o calendário e também o clima atual também não convidam muito a ir a ver jogos ao vivo. A verdade é que este Porto suplanta 3 registros que já eram só por si impactantes: 39-40, 57-58 e 90-91. O Porto de Francesco Farioli já está para já nos livros da história do futebol português. Olhamos aqui para o Futebol Clube do Porto, peço-te para olhar para as equipas todas do futebol português. Qual é a melhor equipa de sempre em 14 jogos na Primeira Liga? Aqui começam as minhas surpresas, porque eu estava a acompanhar a pesquisa dos Vascos e do Sérgio Oliveira e estava também a abrir a boca de espanto, a dizer impressionante, impressionante. E a verdade é que é impressionante. Há uma equipa que é arrebatadora. Falo da equipa do Sport Lisboa Benfica de 72-73, treinada por Jimmy Hagan, que ganhou as primeiras 23 jornadas, portanto, ganhou as primeiras 23 jornadas do campeonato, 23 vitórias seguidas. E na 24ª jornada foi empatar 2-2 ao Estado das Antas, num jogo realizado a 1 de abril de 73, no Dia das Mentiras. E como eu te dizia em off, eu fui ao plantel deste Benfica, de Jimmy Hagan, que foi campeão, cedeu apenas 2 empates durante todo o campeonato, o que é impressionante mesmo. E o lote de pontas de lança deste Benfica era constituído por Eusébio, em final de carreira já, ou numa fase já descendente, Artur Jorge, Nené, Vítor Batista e Rui Jordão.
eu quase que pergunto, bem, com estes 5 pontas de lança era impossível não ter um registro destes. Mas, Renato, mesmo voltando, assumindo que o futebol aqui, nesta altura, era um bocadinho diferente, estamos a falar em 23 vitórias seguidas, com a concorrência do Porto, Sporting, a vitória de Setúbal muito forte nessa altura, e já vamos falar mais à frente do Vitória de Setúbal, também de uma forma surpreendente, e o Jimmy Hagan criou aqui uma máquina demolidora que ganhou 23 vezes seguidas e só à 24ª é que se deu um empate no Estado das Antas, que não é nada mau. Virando aqui o foco outra vez, Pedro, para Francesco Farioli, o técnico italiano já tinha conseguido algo parecido a isto? Não, nada. Por acaso tive a sensação que o ano passado no Ajax tinha conseguido algo do género, mas não. Com 14 jogos no Ajax, o Farioli levava 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E ele ontem, depois do jogo do Porto contra a Estrela, voltou a falar um bocadinho sobre o fantasma do campeonato passado nos Países Baixos, e eu percebo, porque eu hoje fui pesquisar um bocadinho esse Ajax, o percurso desse Ajax, Renato, e a verdade é que na jornada 14, com este registro que eu te mencionei, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota, o Ajax estava 6 pontos atrás do PSV. E o futebol neerlandês, ou holandês, para os mais saudosistas, é tão doido que na jornada 29, a 5 do fim, o Ajax tinha passado de 6 pontos atrás do PSV para 9 pontos à frente do PSV. Portanto, recuperou aqui 15 pontos. E mesmo assim, ainda foi a tempo, entre aspas, de perder o campeonato. Cedeu 2 derrotas e 2 empates nas últimas 5 jornadas e acabou 1 ponto atrás do PSV. Mas à jornada 14, só para concluir, o registro do Francesco Farioli no Ajax, que era até este ano o seu melhor enquanto treinador, era bastante mais pobre, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota, nada a ver com este Porto 25-26. Pedro, para terminar, para concluirmos aqui o nosso tema do dia, os números estatísticos do Futebol Clube do Porto explicam este domínio? Sim, principalmente os números defensivos. O melhor ataque do campeonato até é do Sporting, que agora marcou 6 golos ao frágil, nem sei como é que é dizer o nome, Aves Sade, vá. Marcou 6 golos em Alvalade ao Aves Sade, é o melhor ataque do campeonato. Mesmo o Benfica também tem marcado bastantes golos. O Porto tem a melhor defesa do campeonato, mesmo tendo sofrido ontem um golo do Estrela. Chega a esta 14ª jornada com apenas 4 golos sofridos. E a minha questão aos nossos colegas do Playmaker e da equipa de desenvolvimento foi: com 14 jogos na Primeira Liga, alguma equipa tinha tão poucos golos sofridos como este Porto? E a resposta é sim, 5 equipas tinham conseguido algo do género. E depois a surpresa vem nas equipas que o conseguiram. Começo pelo Porto de 91-92, com Carlos Alberto Silva. Vocês são mais jovens, não se lembram muito bem, mas era um treinador truculento, com mau feitio, bastante... Não quero dizer defensivo, mas muito pragmático a olhar os jogos. Se tivesse que pôr 3 centrais para defender uma vantagem de 1-0, colocava. O Carlos Alberto Silva era isto. E o Porto, 91-92, que foi campeão, aliás foi bicampeão com o Carlos Alberto Silva, conseguiu chegar à 14ª jornada com apenas 1 golo sofrido. Depois o Porto de 95-96, com Bobby Robson, e o Porto de 83 e 84, com José Maria Pedroto, chegou a esta jornada com 2 golos sofridos. Para que não haja engano, o levantamento engloba todos os clubes portugueses, não é só o Futebol Clube Porto. Por isso é que aparece a seguir, com 3 golos sofridos, o Sporting 70-71 do Fernando Vaz e, surpresa das surpresas, o Vitória Futebol Clube de Setúbal, de 2005-2006, de Luís Norton Matos, também com 3 golos sofridos. Nós até fomos depois verificar, fazer o double check neste campeonato de 2005-2006, mas é mesmo verdade. Portanto, o Vitória de Setúbal, de Luís Norton Matos, chegou a esta jornada com apenas 3 golos sofridos. Depois, de forma também surpreendente, o Luís Norton Matos perde um jogo na Madeira, que era a segunda derrota da equipa, e saiu do clube. Não me recordo dos motivos, decisão pessoal, maus resultados não podia ser. Mas, só para acabar, para embrulhar um bocadinho todos estes números, o Porto, jogando às vezes de uma forma mais espetacular, às vezes de uma forma mais inteligente e pragmática, tem conseguido ser, acima de tudo, uma equipa muito confiante em campo.
quando é obrigado a baixar o bloco, baixa sem problemas e defende muito bem as vantagens que consegue conquistar. Quando tem que amassar os adversários, fazer uma pressão mais alta, continua a ser bastante eficaz nesse aspecto. Ontem, contra a Estrela da Amadora, bate o recorde de expected goals e de remates feitos à baliza adversária. Portanto, é um clube que consegue ser um bocadinho camaleónico, uma equipa que consegue ser um bocadinho camaleónica, consegue ter várias metamorfoses ao longo do mesmo jogo, consegue improvisar quando é preciso improvisar e consegue também agarrar-se ao plano de jogo quando tem de se agarrar. É uma equipa que sabe muito bem o que quer dentro de campo e isso tem muito a ver com a visão italiana, pragmática, às vezes cínica, do Francesco Farioli, que ontem também explicou bem no final que a equipa está longe de ser perfeita e fala na tal consistência que às vezes vai faltando aqui e ali. Aliás, o gol sofrido ontem contra a Estrela tem um bocadinho essa explicação. A primeira abordagem do Francisco Moura é errada, depois o Alan Varela também perde o duelo aéreo com o jogador do Estrela da Amadora. Enfim, tudo isto acaba na conclusão inicial. O Porto, 25-26, é a melhor equipa do clube em termos pontuais à 14ª jornada do campeonato. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e de que hoje vamos ter a estreia do podcast Dinheiro do Futebol com o nosso jornalista Humberto Ferreira e onde a primeira convidada será Sónia Costa Cunha, CFO da Liga Portugal.